Enquanto as crianças descem, você já sabe onde você deve abrir sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Isso mesmo. Tem um pessoal aí que está vindo todos os cultos, sabe até onde é que o pastor parou. Eu quero ler com vocês do versículo 7 até o versículo 11. 1 Pedro 4, do 7 ao 11. Quem achou diz amém. Quem não achou, espera um pouco. O pessoal está afiado já, 1 Pedro, né? A palavra do Senhor Deus diz assim em 1 Pedro capítulo 4, verso 7 em diante. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelo século dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te louvamos por esta noite, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de adorarmos o teu nome, de bendizermos ao Senhor. E agora, pela oportunidade de juntos podermos ouvir a tua voz. Oramos para que o Senhor fale conosco, que o nosso coração se aquete e que o teu Espírito, ó Deus, possa instruir as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Hoje o nosso comentário aqui na carta de Pedro vai começar a partir desse versículo 7 até o 11 com o seguinte tema: o fim está próximo. Então, viva o Evangelho. Vou dizer de novo. O fim está próximo. Então, viva o Evangelho. Amém? O que eu quero pensar com vocês aqui é, nessa passagem, é a importância da gente pensar no nosso tempo. Às vezes a gente diz assim, não, pastor, o fim está próximo, já tem 2000 anos. O fim está próximo já faz tempo. Mas se a gente for olhar lá na carta de Mateus, no Evangelho de Mateus, quando o Senhor fala ali dos sinais dos últimos tempos, quando ele começa a dizer algumas coisas que iriam acontecer, e a gente começa a olhar para a nossa geração e ver alguns sinais sendo pontuais na nossa geração, eu acho que isso, pelo menos isso, deveria atemorizar o nosso coração e dizer assim, olha, o negócio está ficando mais estreito ainda. Está ficando muito perto. E se você pensar assim, não sei, pastor, eu acho que ainda faltam 100 anos para Jesus voltar. Eu tenho certeza que não falta 100 anos para você ir ter com ele. Ninguém aqui vai viver 150, 120, até as crianças de 100 anos não vai aguentar. Então, o que nós precisamos entender é que o tempo voa. Paulo, escrevendo, se eu não me engano, aos Filipenses, ele diz, remir o tempo, aos Efésios, remir o tempo. Você tem que cuidar do tempo, o tempo está curto, e você então tem que enxugar, para você poder viver aquilo que vale a pena. E o que Pedro vai dizer para nós é que tem algumas coisas que vale a pena a gente fazer com a nossa vida, enquanto Jesus não volta, ou enquanto nós não vamos até Jesus. O fim está próximo. Se você soubesse que o mundo fosse acabar
dentro de uma semana, o que você faria? Não dá tempo para muita coisa, uma semana, dá? Não dá. O que você ia fazer? Ia parar de trabalhar, pastor. Primeiro eu pensei, eu ia matar o trampo já, é pecado, não? Um ia pensar assim, eu tinha que ir lá e encontrar alguém que eu deixei lá atrás com raiva de mim, só consertar. Se você tivesse uma semana para viver intensamente, o que você faria? O fim está próximo. Então, viva o Evangelho. Essa é a ordem do apóstolo Pedro para nós, nesse momento aqui na carta que ele escreve. No versículo 7, eu queria que você visse comigo o seguinte: vivendo de maneira criteriosa, sensata e orando sempre. Se você olhar o versículo 7, Pedro diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, então ele dá uma ordem para nós. Se o fim está próximo, tem uma ordem para você. Vocês precisam ser, a partir de agora, 3 coisas: criteriosos e sóbrios e a bem das vossas orações. Nesse primeiro momento, Pedro, ao anunciar que o fim está próximo, fala sobre a maneira que nós temos que nos portar. E ele indica 3 ações que precisam ser experimentadas por todo cristão. 3 coisas que eu e você precisamos experimentar nessa vida que está acabando porque Jesus está voltando. Qual que é? Nós precisamos de uma vida criteriosa. O que é viver uma vida criteriosa? Você sabe? Ser criterioso é prestar atenção da maneira como eu vivo 24 horas por dia. Ser criterioso é estar em alerta contra as armadilhas e situações e perigos que nos rodeiam. Sabe o que é ser criterioso? É você pensar que você está numa guerra. Você acha que o cara que está numa guerra ele descansa? Ele não descansa. Há alguns estudos que comprovam que as pessoas, quando voltam de período de guerra, eles já não são mais os mesmos. Porque eles já não têm mais, psicologicamente, a condição de desligar. Sabe desligar mesmo? Totalmente? Você ficar lá dormindo tranquilo, babando, e acordar no outro dia, tranquilo? Numa guerra ninguém vive assim. Numa guerra o camarada ele dorme com um olho fechado e o outro aberto. Né? Ele descansa um e abre o outro. Ser criterioso, irmãos, é entender o seguinte: você está numa guerra, e essa guerra, 24 horas por dia, rodeia você, e você então precisa ser criterioso. Eu preciso prestar atenção no que está acontecendo amanhã. Paulo diz que nos últimos dias haveria um tempo do erro, onde a ação do erro iria rodear. E ele diz também que, se possível, nos últimos tempos, até os eleitos seriam enganados. Meu irmão, se você não for criterioso, até mesmo com as coisas de Deus, você pode se perder. Porque tem muita gente falando muita coisa em nome de Deus, que Deus não está assinando embaixo. Deus, na verdade, não deu nem autorização para o camarada falar. É ele que está falando de livre e espontânea vontade e colocando as coisas no nome de Deus. Então, como é que eu sou criterioso nessa hora? Eu preciso conhecer bem Deus para eu entender se aquela palavra, aquela mensagem que alguém está me dizendo vem de Deus ou não. Ser criterioso é você comer peixe. Quem já comeu traíra aqui? Hã? Demora quanto tempo você comer traíra? Termina gelado, né? É gostoso, mas termina gelado. Por quê? Tem mais espinho que carne. Tem mais espinho que carne. Na hora que você pensa que tem um pedaço sem espinho, você morde. E você achou. A mesma coisa nos últimos dias. Tem muita gente falando, Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está fazendo isso, Jesus está fazendo aquilo. E em muitos lugares Jesus nem passou perto.
E se você não for criterioso com as coisas e conhecer a palavra de Deus, de repente você está abraçando uma coisa e aplaudindo alguma coisa que diz que tem o nome de Deus, mas não tem. Se você não for criterioso com a sua vida, você corre grande risco espiritual. Certa vez, contou-se a história de que um homem estava tomando um refrigerante e o diabo falou assim: eu vou trocar aquele refrigerante por veneno e vou envenenar aquele cara. E os demônios ficaram pensando: como é que ele vai fazer isso? Porque o veneno tem gosto e o refrigerante, outro totalmente. Se ele for tomar um copo com veneno, ele vai dizer: opa, não é o refrigerante. Então, o que o diabo fez espertamente? O cara dava um biquinho na latinha do refrigerante, ele vinha, colocava algumas gotinhas do veneno. O cara dava outro biquinho no refrigerante, ele vinha e colocava um pouquinho mais de veneno. No final das contas, o cara estava tomando veneno, achando que era refrigerante. Sabe como que o diabo às vezes vem entrar na nossa casa, na nossa família, na nossa fé? Dessa maneira. Ele vem colocando coisinhas lá. Você diz: ah, não, deixa quieto. Aí ele coloca outra coisinha lá. Diz: ah, não, isso aí não tem problema, deixa quieto. De repente, irmão, a tua lata de refrigerante é só veneno. Como é que eu sei então, pastor? Abre o olho, seja criterioso. Os de Bereia, quando Paulo pregava a palavra, eles diziam: Paulo, para um pouquinho, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se está correto com as escrituras. Ô, Paulo, é verdade, o que você disse está aqui, pode continuar. Hoje nós estamos numa geração de crente avestruz. Tudo que vem o povo engole. Falou bonito, o povo engoliu. Opa, esse é de Deus. Esse também é de Deus. Não tem mais ninguém que não é de Deus. Não é assim que a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos orienta para a gente tomar cuidado, que nos últimos dias se levantariam falsos profetas. Uns viriam dizendo: eu sou o Cristo, e farão milagres e prodígios. E tem gente que diz assim: pastor, não é possível, porque lá é hora e a pessoa é curada, porque lá ora e a pessoa tem uma conta da poupança na hora, porque lá ora e acontece isso e aquilo outro. Jesus diz lá em Apocalipse que a besta vai fazer uma estátua andar e falar. Alguém aqui já viu uma estátua andar e falar? É um prodígio ou não é? E esse prodígio não será de Deus. Jesus disse que naquele dia muitos virão à sua presença e dirão: Senhor, no teu nome expulsamos demônios. Senhor, no teu nome fizemos milagres. Senhor, no teu nome fizemos isso e aquilo. E o Senhor lhes dirá: apartai-vos, malditos, porque para vós foi preparado o inferno. Queridos irmãos, a nosso critério tem que ser a palavra de Deus. A nossa vida tem que estar relacionada ao ensino, ao estudo e à compreensão do que Jesus deixou para a gente fazer. Se eu e você viver uma vida de maneira: tudo que vem é Deus que está fazendo, nós corremos o grande risco de darmos o braço, a mão, o abraço, tudo no capeta. Tome cuidado com a tua vida. Seja criterioso. Vá à palavra. Estude a palavra. Nunca falo isso, mas vou falar agora, viu? Presta atenção. Venha à escola bíblica dominical. Lugar para se aprender palavra. Escola bíblica dominical. Vale a pena acordar domingo de manhã e estudar a palavra.
Porque quando o diabo vem colocar alguma coisa na sua coca, você diz, oh! Não é coca não. Ou rapo, sei lá o quê. Mas não é pura. Sede criteriosa. Como é que você vai viver o resto da sua vida? Como é que você vai viver o tempo que falta para Jesus voltar? Se Jesus voltasse daqui a uma semana, ia pegar você fazendo o quê com a sua vida? Vivendo também, irmãos, uma vida sensata. Pedro diz, uma vida sensata. O que é sóbria? É alguém que vive sem ter o que esconder. É alguém que é justo. É alguém que anda como de dia. É alguém que anda sempre, faz tudo como alguém que não está sob o efeito do álcool. Você já viu o bêbado andar? O camarada, ele começa a andar aqui, ele termina lá, tá ventando, né? Esses dias mostrou um vídeo lá, acho que era um Fantástico, que o cara estava caído na calçada fingindo ser bêbado e com a carteira, né? E eles queriam ver o que as pessoas iam fazer, né? E uma senhora passou e viu aquela situação e ela pegou a carteira e tentou colocar embaixo dele para ninguém roubar o bêbado. Agora, o camarada, quando está bêbado nessa situação, ele não tem nada, vão fazer o que quiser dele. Como que é a nossa vida espiritual? Nós vivemos sobriamente? Nós andamos como que de dia? As pessoas podem te ver a qualquer momento, podem te parar a qualquer momento, podem andar com você 24 horas por dia e vão dizer, esse cara é crente. Ou tem horas que você tem que falar, ô meu irmão, agora você dá uma cerquinha, não anda comigo, não vai escandalizar. Volta daqui, deixa eu ver. O pecado eu estou umas 2 horas. Daqui a 2 horas você volta. Agora uma folguinha. Viva uma vida sóbria, sensata. Alguém que tem domínio da sua mente, que sabe tudo que está fazendo, que não tem medo de ser pego em nenhum momento. Será que as pessoas podem te visitar na tua casa a qualquer hora? Se alguém chegar lá de supetão, vai pegar você numa boa ou fazendo uma coisa que não deve? Viva uma vida sóbria, como alguém que vive como se andasse de dia. Porque as obras más são das trevas. Elas se fazem à noite. O recado de Deus para nós é que eu preciso ter uma vida sensata. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e viver conforme a palavra de Deus e não somente gostar da palavra de Deus. Pedro termina dizendo que eu e você, nesses últimos dias, nós temos que ter uma vida de oração. Que interessante. Pedro, mais uma vez, convida os seus ouvintes, os seus leitores, a refletir sobre a importância de uma vida de intimidade com o Senhor. Volta um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo vai escrever para nós assim, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Quando ele te chama de sacerdote, ele está dizendo para você que você tem um poder na sua mão que ninguém mais tem. Você tem o poder de ser intercessor diante de Deus. Você tem o poder de entrar na presença de Deus. Você tem o privilégio de fazer isso. Não é que você é bom, mas é porque Deus te escolheu. E Ele te colocou como sacerdote santo diante dele. A pergunta é, como que nós estamos vivendo a nossa vida de oração? Eu esqueci de agradecer aqui no início do culto, mas uma coisa que gratificou meu coração esse ano foram as nossas vigílias. Toda última sexta-feira do mês. No tempo do frio a gente veio, agora no tempo do calor a gente veio. Uma turminha especial veio nas vigílias. Que maravilha, irmãos. Na última vigília aqui eu ainda, acho que foi o Jacques que comentou, né? Puxa, devia ter mais. Eu falei, Jacques, eu estou feliz pra caramba com o número de participantes que tem aqui.
Claro que precisa ter mais. É claro que seria importante ter a igreja do mesmo jeito que está aqui hoje, numa sexta-feira, meia-noite, orando. Olha que maravilha. Mas só vai estar aqui orando uma vigília quem entende que a oração é de extrema importância. Se a gente entender que a vida de oração nossa é de extrema importância, então a gente vai dar interesse para a vigília, para os tempos de oração em casa, para uma prática de oração diária. Se a gente achar que não, a nossa oração não vale nada, então a gente não vai orar em lugar nenhum. Mas Pedro nos convida, os dias estão terminando e você precisa ter uma vida de oração. Meus irmãos, não há tempo a perder. As coisas mais preciosas são aquelas que envolvem a nossa vida espiritual. Não tem nada mais importante e precioso do que isso. O fim está próximo. E como você está vivendo? Você tem vivido de uma maneira criteriosa, sensata e de oração? Porque esse é o recado de Pedro para nós. Amém? No segundo momento, Pedro diz para nós que nós precisamos viver uma vida de um intenso amor uns pelos outros. Interessante esse versículo 8, porque Pedro diz assim, ele gosta de usar um termo para fortalecer a palavra amor, né? Ele diz assim, ó, acima de tudo, porém, tens amor. Podia parar aí, né? Tens amor. Mas ele diz assim, tendes amor intenso. O que será isso? Será que tem amor que não é intenso? Tendes amor intenso uns para com os outros. Aí você pergunta para Pedro, por quê? Por que eu tenho que ter um amor intenso uns pelos outros? Pedro responde, porque o amor cobre multidão de pecados. Por que eu preciso amar mais do que eu estou amando? Pedro continua convidando os seus leitores a refletir sobre como deve ser o nosso viver nesses últimos dias. Sabe o que eu acho interessante Pedro dizer isso? Nos últimos dias, vocês precisam viver o amor intenso? Porque Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria. Aí a gente usa isso de bengala. E a gente diz assim, pastor, eu não amo mesmo, mas sim, Jesus já disse. Jesus já disse que eu não ia amar, não sou eu o culpado, é Jesus. Ele profetizou aí, tá vendo? Como é que eu vou amar agora? E aí Pedro, escrevendo para um povo que está passando perseguição, para um povo que está sendo decapitado, preso, perseguido, sem ter que trabalhar, às vezes sem ter o que comer, ele olha para esse povo e diz assim, vivei um amor intenso uns com os outros. Não é um amorzinho, é um amor que está em todo o tempo, 24 horas, e no nível lá em cima de amor. E aí a gente tem a cara de pau de dizer, não, eu amo mais ou menos porque eu estou nos últimos dias e o amor de muitos se esfriaria, e eu sou desses muitos aí. Vamos embora à tarde. Cara de pau a gente é, né? A gente ainda quer colocar a culpa em Jesus. Paulo diz, em Romanos 8, Deus derrama o seu amor em nossos corações. Esse derrama é todo dia. Todo dia Deus derrama amor no teu coração. Todo dia Deus derrama amor no meu coração. Na música que nós cantamos aqui, nós cantamos a Deus o que inunda o quê? O nosso coração do quê? De vaidade. Foi isso que a gente pediu? Inunda o quê? O coração de amor. Por que a gente está pedindo amor? Porque é promessa dele. Deus derrama o amor todos os dias no nosso coração.
Se você precisa amar alguém, que você está com dificuldade, Deus vai te fazer amar esse alguém. Ele vai te dar condições de amar, porque a palavra dele diz que é isso. Eu falei Romanos 8, me perdoe. É Romanos 5,5, diz assim, olha, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você e eu não temos desculpa para não amar as pessoas, porque Deus derrama o amor dele no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Então não adianta você falar assim, não dá a Deus, porque o meu vizinho é uma crente. Ninguém ama esse camarada. Sabe o que Deus vai dizer para você? Ninguém, vírgula, você tem poder para amar. Ah, mas aquela mulher lá, aquela ninguém ama. Você tem poder para amar. Amar intensamente. O amor não pode ser apenas teórico. Ele deve ser prático. Quando eu compreendo a importância do amor de Deus por mim e lembro o seu mandamento de amar os outros, então eu tenho condição de compreender que esse amor intenso citado por Pedro é o amor que Deus dá para mim. De manhã, hoje, na escola dominical, nós lemos 2 versículos, vocês lembram? João 3,16. O que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe esse versículo de cor? Graças a Deus. Agora tem um outro que é bom você lembrar e começar a saber de cor. 1 João 3:16. Leia lá rapidinho comigo. Ele diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha de texto, pastor. Se parar aqui, né? Porque se você continuar, a coisa fica feia. Porque ele diz assim: e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ai, pastor, não dá para a gente cortar e fazer só a primeira parte, que é tão bonito? Porque a primeira parte não depende de mim. Deus, ele amou o mundo. E ele deu. E eu ou reconheço isso ou não. Mas a segunda parte é que me pega. Porque a segunda parte diz, se eu vivo isso, se eu compreendo isso, então eu devo dar a minha vida pelos irmãos. Eu devo amar o meu irmão intensamente. Não é para amar de pouquinho, é para amar intensamente. Sabe quando aquele irmão tira você do sério? Se você ficar... Lembre, o Senhor te chamou para amá-lo intensamente. Sabe quando o irmão erra com você e que você tem vontade de pular na garganta dele, brincar de roxinho? O Senhor pede que você o ame intensamente. Ou eu consigo amar intensamente, ou eu não estou entendendo que é o amor segundo Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, Pedro já tinha falado sobre isso. Ele diz assim, ó: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então tem duas coisas para você amar o seu irmão: ardentemente e intensamente. Então ame, meu irmão.
Ame. Ame apesar de. Porque a gente tem uma coisa que a gente gosta de amar. Eu amo, pastor. Aquele menininho, aquele bonzinho, aquele que não dá trabalho, aquele que não erra, aquele que não faz. Não, aquele eu amo. Tente amar quem te dá trabalho. Procure amar mais quem te fere mais. Porque este foi o exemplo de Jesus. Amém? Ame intensamente. Vira o teu irmão e diz: irmão, você tem que me amar intensamente, hein? Não foge não, hein? Não foge não, hein? E por último, irmãos, para a gente aprender aqui com Pedro, nesse primeiro capítulo aqui, capítulo 4, versículos 9 até o 11, como é que eu tenho que viver se o fim está próximo? Ora, eu tenho que viver para servir. Tem um ditado que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Bonitinho, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Escreve na sua Bíblia aí para você lembrar. Bem legal. Eu tenho que servir. Disposição para servir. É interessante porque a gente vive num tempo em que nós não queremos servir, nós queremos ser. Não precisa erguer a mão, não precisa erguer a mão, mas quantos de nós aqui já saiu do culto dizendo assim: não gostei hoje do louvor, não gostei do culto hoje, a palavra vai ter que xixi. O culto hoje foi de meia boca para baixo. O culto não me agradou. Graças a Deus que não te agradou. Porque o culto não é para você. O culto é para Deus. E se você vem no culto para ser agradável, irmão, sinceramente, errou o número, a rua e a igreja. Errou. Mas errou de longe. Não, isso não é desculpa para a gente fazer as coisas erradas. Isso não é desculpa para a gente não fazer as coisas melhores. Não é. Não é. Mas é para a gente entender para quem é o culto. E quem é que presta o culto. Sabe quem é que presta o culto aqui? Diga eu. Eu hoje vim à igreja para prestar o meu culto a Deus. Eu não vim assistir o culto. Quem assiste o culto é lá na televisão. É lá que assiste culto, irmão. Você liga na televisão e procura ter um monte de culto na televisão. Aí lá você senta e fica assistindo o culto. Na igreja não. Você veio para prestar o culto. Aí quando o louvor está cantando, adorando, você está sentado de braço cruzado, sabe de quem é o problema? Seu. Porque você que está perdendo a oportunidade de prestar um culto a Deus. Sabe quando o pastor está falando, pregando, ensinando a palavra, e você está assim, deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem no Facebook. Sabe de quem é o problema? Seu. Sabe quem que não está prestando culto? Você. Não sou eu. O problema não está nas coisas, irmão. O problema está no nosso coração. Sabe por que a gente tem se tornado uma igreja? E quando eu digo isso, não estou dizendo igreja local, estou dizendo uma igreja no geral, uma igreja que só quer venha a nós, vosso reino, nada. Sabe por quê? Porque a gente está interessado em um Deus que inventaram que pode solucionar os meus problemas. Então o meu relacionamento com Deus não é de amizade, mas é um relacionamento com Deus de alguém que pode servir. Então eu sou um cliente sentado e Deus é um garçom.
E eu estou esperando Ele me dar aquilo que Ele pode me dar. Eu estou na fila. Quando será que vai chegar a minha hora? Ai, meu Deus, que demora. Queridos, Deus não é um garçom. E Ele pode fazer tudo na tua vida. Mas Ele também pode fazer nada na tua vida. E você precisa se relacionar com Ele sendo Deus. Ou Ele fazendo tudo, ou Ele não fazendo nada. Porque quem tem o privilégio de servir a Deus somos nós. E não Ele. Amém? Deu para entender? Porque a gente começa a ouvir umas baboseiras por aí, e a gente começa a pensar num Deus que, nossa, quer dizer que eu vou lá na igreja, eu dou 10% lá e minha conta no banco, uhul! Se eu for na campanha, então, e pá, aí o negócio vai mesmo. Se eu jejuar, então, Camaro na garagem, com certeza. Isso não existe. Deus te deu um privilégio de servir com os teus bens e com os teus dons. E Ele diz isso aqui. No versículo 9, Ele diz para mim e para você o seguinte, olha que interessante esse versículo 9. Ele diz assim, ó, sede mutuamente hospitaleiros, e aí põe uma vírgula e dá uma repreensão para mim e para você, sem murmurar. Porque tinha gente que era hospitaleiro, mas depois ficava falando, fulano tem casa, mas fulano tem disso, fulano não é, fulano é folgado, fulano adiantou o quê? Sabe o que Deus está pedindo para mim e para você? Para você servir a Ele com todos os bens. Se necessário for colocar alguém para dentro e dar de comida, faça. Porque os teus bens não podem ser mais seus bens. Os teus bens tem que ser os bens de Deus. Sexta-feira eu fugi da internet. Esse negócio de Black Friday aí. Você não quer saber desse negócio não, gente. Que é pura tentação esse negócio aí. Não vou ficar nem olhando para esse trem aí. Eu recebi lá eu gosto de livro, né? Recebi lá Ultimato, 70%, muito cristão, 70% de desconto. Isso é tentação demais. Não vou nem sentar na frente do computador na sexta-feira. Desliguei. Já veio a última viagem para São Paulo com o grupo, nem vi a cara da internet. Só que hoje eles já estão espertinhos, né? Prorrogaram. O Black Friday virou o Black Saturday. Como é que é? Saturday? Sábado? Saturday. Virou Black Saturday. Dominguei, alguma coisa assim. Vai girando. Domingo, segunda. A tentação está tentando pegar. A gente é fácil pra caramba para gastar dinheiro com a gente. É mole. Os olhinhos brilham. Aí vem aquela voz. Você precisa. Né? Aí você vai lá e diz assim, no cartão dá. Aí chega na igreja, o pastor fala do dízimo, você pega a carteira, não tem dinheiro. Uma oferta para missões. Orçamento estourado. A gente tem vontade para nós, mas é pouca vontade para os outros. É pouca vontade para a obra. É pouca vontade para abençoar o necessitado. É mais para nós. E eu estou falando isso a todo mundo. Eu, você, qualquer um, aqui dentro e lá fora. Nós precisamos aprender a viver os últimos dias, meu irmão, servindo melhor uns aos outros. Servindo também com o nosso bem. Será que não tem alguém que está precisando e você podia ser uma bênção? É engraçado, né? Como a gente pensa na bênção ao contrário. Ai, Senhor, eu quero ser abençoado. Mas a gente nunca ora. Senhor, eu quero ser uma bênção.
quero abençoar. É difícil a gente orar assim, né? Mas aí a gente ajoelha para orar e começa aquela lista, né? Megalomaníaca. Me dá isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor, faz isso, Senhor, anda isso, Senhor. Obrigado, Senhor. Vai logo, hein, Senhor. E aí a gente não fala, Senhor, onde eu posso ser bênção essa semana, Senhor? Quem que eu posso alcançar essa semana, Senhor? Quem que eu posso financeiramente ajudar essa semana, Senhor? Viva para servir. Porque os dias estão acabando. Vai chegar uma hora que você vai querer servir, ó. Não dá mais tempo. Passou. O tempo de servir é agora. No versículo 10 e 11, ele tem uma coisa para nós que ele diz assim, servir uns aos outros. Como? Você pode perguntar, pastor, eu não sei, me ensina. Mas ensina. Cada um com o dom que tem. Então como é que eu tenho que servir? Primeiro, você precisa saber o que Deus te deu para você servir. No primeiro momento, no versículo 9, ele diz para você servir com os seus bens. No segundo momento, ele diz para você servir com a sua capacidade. Então, o que eu tenho recebido de Deus? Os dons recebidos não podem ser negligenciados. O meu serviço com o dom que Deus me deu vai fazer com que o nome dele seja glorificado. O versículo 11, ele termina dizendo, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por que eu preciso servir? Porque Deus precisa ser glorificado. Não é por causa de mim. Ah, pastor, então se eu servir a Deus eu vou receber alguma recompensa? Não. Você já recebeu. Você não serve para receber. Você serve porque você já recebeu. A palavra de Deus diz assim, nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Você nunca dá nada para Deus sem Ele ter te dado também. Ele só pede para você o que Ele te deu. Então qual é o teu dom? Qual é o teu talento? Se você tem um dom e um talento e acha que você pode pegar o teu dom e o teu talento e guardar no bolso e dizer, eu vou ficar com ele para mim. Você entendeu errado. Porque o dom e o talento que Deus te deu não é para ficar para você. É para você usar em favor dos seus irmãos. Quando você senta no teu talento, quando você esconde o teu talento, quando você não serve alguém, você então não está vivendo o Evangelho da maneira de Deus. Não está. O fim está próximo, irmão. Então, viva o Evangelho. Amém? Eu quero terminar dizendo o seguinte. Você precisa aprender, nós precisamos aprender a viver uma vida criteriosa, sensata e de oração. Precisamos mudar. Deus tem que nos ajudar a sermos pessoas mais criteriosas, mais sóbrias e um povo de oração, como a gente tem estudado na escola dominical. A revista nossa escola dominical chama Gente de Oração. Nós estamos tentando fazer Deus... estamos tentando deixar Deus mudar o nosso coração. Precisamos orar mais. Quero terminar dizendo que você precisa amar com amor intenso. Irmão, não há tempo para guardar rancor, raiva, amargura e etc. Não dá mais tempo para isso. É tempo agora de você amar e amar sem medida. O amor tem que transbordar na minha e na sua vida.
Não há mais tempo de ficar com tique-tique. Joga isso longe. E ame. Ame profundamente, intensamente as pessoas. E por último, irmão, sirva. Não fique sentado. Eu quero ver se esse ano eu vou botar 2 placas ali na porta da igreja. Não falei ainda com os meus líderes não, mas eu acho que eles vão deixar. A minha ideia é colocar uma placa, quando você for entrar, vai estar escrito ali na portinha em cima da igreja: entre para adorar. E quando você sair, vai estar escrito ali: saia para servir. Esse é o nosso propósito aqui. Quando nós vemos isso aqui dentro dessa igreja, é para adorar o nosso Deus. É para prestar o nosso culto. E o teu culto, ele é bom ou ruim por sua causa. Não ponha a culpa do teu culto em outra pessoa. Não ponha. Hoje eu não adorei porque o grupo de louvor desafinou. Mentira. Se você estivesse adorando, você não tinha nem percebido que ele desafinou. Então quando você vem para a igreja, é o teu culto a Deus. Não é o meu. Eu vou dar conta do meu culto. E você vai dar conta do teu culto. E quando você sair, irmão, saiba que Deus te chamou para servir, para mais nada. Você precisa servir com os dons e com os talentos que Deus te deu aonde você estiver. Missionário é ser cristão em todo canto, indo e pregando o evangelho. Aonde você vai? Onde você vai amanhã? Já pensou nisso? Aonde você vai amanhã, você tem que ir como um servo de Jesus Cristo. Tem gente que trabalha na empresa errado. Sabe por quê? Porque ele vai para a empresa e ele diz assim: eu sou, vamos lá, uma profissão aí, torneiro mecânico. Eu sou um torneiro mecânico. Não, você não é um torneiro mecânico. Você tem que pensar assim: eu sou um servo de Jesus Cristo, trabalhando de torneiro mecânico. Acima de tudo que você é, diploma, qualquer coisa que você tenha nessa vida, o maior diploma que Deus te deu, Ele te deu a honra de ser um servo de Jesus Cristo. Viva assim, meu irmão, porque os dias estão acabando. O fim está próximo. Então, viva o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a orar neste momento. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos convida, Pai, a pensar nos últimos tempos. Sabemos, Senhor, que o fim está próximo. Nós estamos vendo os sinais que o Senhor deixou. E nós pedimos que o Senhor nos dê um coração disposto a crer, Senhor, nesses sinais, a vivenciar esses sinais. Meu Deus, que isso faça com que eu entenda o chamado do Senhor. Eu preciso viver o Evangelho de uma forma mais intensa. Pai, me ajuda a viver criteriosamente, sensatamente, e ser um homem de oração. Deus, ajuda os meus irmãos, que haja, ó Deus, critério em nós, uma vida sensata, justa, santa, e que haja, ó Deus, um temor no nosso coração, para estarmos com o Senhor em oração em todo o tempo. Ajuda, Senhor, os meus irmãos a viverem um amor intenso uns pelos outros, ó Pai. Me ajuda a amar mais os meus irmãos. Ajuda os meus irmãos a amarem uns aos outros mais. Que haja intensidade nesse amor, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado.
A tua palavra diz que nisto conhecerão que sois os meus discípulos, quando nos amardes uns aos outros. Senhor, me ensina o privilégio de ser o teu servo. Todos nós somos chamados para servir. E os dias são maus, Deus. E já não há mais tempo. Me ensina a servir o meu irmão. Me ensina a servir o próximo. Me ensina, ó Deus, a andar neste privilégio para a tua honra e para a tua glória. Senhor, abençoa os corações dos meus irmãos aqui nesta noite. Abençoa o coração daqueles que vieram. E se há alguém aqui ainda, Deus, que não entendeu o privilégio de amar o Senhor e de viver com o Senhor, alcança, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Aqui nós oramos no nome de Jesus. Amém.